A dor da sua desistência sempre vai ser maior do que a dor do teu fracasso. E esse é um dos motivos que fazem muitos homens serem invisíveis, porque eles simplesmente não tentam. Quando você começa algo diferente e você tromba com a primeira barreira de dificuldade, a maioria dos homens que não tem relevância, não tem uma mente mais forjada, eles desistem. Alguns deles nem tentam. E esse é o grande problema da nossa geração. A nossa geração, ela deseja muito, ela sonha muito, ela projeta, mas ela não tem coragem de tentar. A maioria dos homens fracassam, mas a maior parte deles desistem. Se nós pudéssemos pegar um percentual maior, são as pessoas que desistem do que fracassam. Porque para fracassar você precisa tentar. E como que a gente tenta? A gente não tenta, a gente tem medo. E esse é um dos maiores erros que você comete. Porque você decide não fazer. Você decide se omitir. E quando a gente decide não fazer algo, a gente tem que lidar com dois problemas. O primeiro é nunca saber qual resultado a gente teria. Essa é sem dúvida a maior dor que a gente vai ter. Porque quando a gente tenta algo e fracassa, a gente pelo menos sabe o resultado da ação. Quando a gente nunca tenta, a gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido. É aquele famoso e se? Putz, mas e se eu tivesse chegado naquela menina? Mas e se eu tivesse enviado mais um currículo? Mas e se eu tivesse tentado aquele empreendimento? Mas e se eu tentasse algo diferente? A gente nunca vai saber do resultado. A gente nunca vai saber o que poderia acontecer, porque a gente decidiu não fazer. E outra, o desistente tem que lidar com a dor de que ele sempre vai ter aquela vozinha na cabeça dele falando: caramba, a gente não consegue. A gente não consegue. Poxa, todo mundo consegue, a gente não. A gente não consegue. Porque a consciência do desistente chega a um momento que ela joga contra ele. A consciência do desistente faz com que ele não alcance os resultados que ele mesmo propôs. Não adianta você querer ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que quer que os outros estejam próximos, se você é uma pessoa que não faz aquilo que você mesmo propôs. Meu aluno, é fácil. Você mesmo propôs que iria treinar 5 vezes por semana. Por que você não está indo? Você mesmo se propôs começar a ler um livro. Por que você não está lendo? Porque desistir não custa nada. Quando a gente fracassa, a gente tem que lidar com a dor do fracasso. E dói muito. Só que quando a gente desiste, imediatamente não tem dor. E isso consola a gente. Isso consola o cérebro. Quando você desiste de algo que você começou, inicialmente não tem dor. Mas depois, aí a dor aparece. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para não ser invisível mais é parar de desistir das coisas que você se propõe. É realmente começar algo e terminar aquilo que você começou. É colocar pequenas metas para que você comece rápido e termine muito rápido. E assim você vai fazendo. Como os americanos falam, step by step, passo por passo. E se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, meu nome é Thiago, mais conhecido como seu professor, e esse é o nosso canal de desenvolvimento pessoal. Aqui nós falamos de relacionamento, dinheiro e desenvolvimento pessoal toda semana. Então pode ficar tranquilo que toda semana tem vídeo aqui no canal do YouTube. E a única coisa que eu te peço é se inscreva no canal. E nada mais. Beleza? Roda a vinheta aí, editor. Uma coisa que eu percebo também que os homens erram é não investir na oratória. É não investir aqui, ó, numa das maiores armas que você poderia ter, a sua fala. Eu vejo pessoas que, se você não puxar assunto, você nunca vai descobrir como que é o tom de voz dela. Olha que loucura. Eu vejo diariamente alguém, eu às vezes estou na mesma sala de faculdade, eu estou no mesmo emprego, eu estou no mesmo ambiente religioso, mas se eu não puxar assunto com aquela pessoa, eu nunca vou saber qual que é a voz dela, porque ela omite a sua voz.
E é muito difícil quando um homem decide não falar, porque ele reprime todos os seus pensamentos e reprime as suas opiniões. Não tem como você ser um homem de destaque, um homem que as pessoas querem estar perto, alguém que você vai ter disponibilidade para conversar, se você simplesmente não abre a boca. E isso às vezes vem muito de um passado ruim, sabe? Você vem de uma família que não permitia que você falasse, todo mundo falava muito alto, você começava a falar, as pessoas te interrompiam, e você preferiu, para não ficar lidando com isso toda hora, fica quieto. Afinal de contas, não vale a pena. Você não consegue terminar sua fala. Então, isso que as pessoas precisam entender. Em 2025, você precisa investir na tua oratória. Se você é uma pessoa que não se comunica, se você é uma pessoa que não traz emoção naquilo que você fala, você nunca vai gerar bons resultados. Não tem como. Não tem como uma pessoa que não abre a boca querer ser admirado. A não ser que você seja o Messi, uma pessoa que tem altas habilidades e decide ficar quieto, porque quando o problema chega na tua mão, você resolve e você é um destaque por isso. Se você não é essa pessoa, você precisa investir na sua oratória. Você precisa se comunicar bem. Como você quer que uma mulher olhe para você com admiração, olhe para você com desejo, se você não abre a boca? Fala pro seu professor. Como você quer que alguma mulher olhe para você e de fato queira ter você por perto, se ela não sabe nem como é a sua voz? A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa melhorar isso em você. A gente precisa investir nesse soft skill, nessa habilidade. Porque um homem, ele precisa ser comunicativo. Nós somos resolvedores de problema, nós somos as pessoas que estamos no front, nós vamos atrás todos os dias, batalhar pelo pão de cada dia. E se você é uma pessoa que não se comunica, dificilmente você cresce profissionalmente, dificilmente você tem destaque, dificilmente você tem novas oportunidades, dificilmente você conhece pessoas que vão te elevar a novos níveis e dificilmente você encontra o amor, cara. Porque você não abre a boca. Você precisa, com urgência, melhorar sua oratória. Uma outra coisa que eu vejo que muitos homens erram também é a postura. E a postura fala muito daquilo que você imagina sobre você. O cara, ele anda muito com os ombros arqueados, a cabeça baixa, olhando sempre pro chão. Aquela, sabe, aquela postura de morto-vivo. Tudo isso transmite uma imagem. Por que você não anda com o peito aberto? Por que você não levanta essa cabeça? Por que você não olha no olho das pessoas? Eu vejo que muitos homens têm dificuldade de olhar nos olhos, pô. Eles não conseguem olhar muito tempo nos olhos de alguém. Eu quero que você faça esse exercício. Comece a conversar com as pessoas olhando nos olhos dela. Você vai ver que rapidamente elas começam a desviar o olhar, elas abaixam a cabeça, elas ficam desconfortáveis. Por quê? Porque nós não somos treinados para isso. Nós não somos treinados para simplesmente olhar nos olhos. Olha que loucura. E quando você tem uma postura muito fechada, você transmite que você tem medo. Você transmite que você não é digno de confiança. Porque o cérebro da gente, ele também pega respostas visuais, não só respostas auditivas. Então, se você não abre esse peito, se você não levanta essa cabeça, parece que você é uma pessoa frágil, medrosa. E o meu aluno não é assim, pô. Tá maluco? Oxi! Eu quero que você comece a melhorar a sua postura. E a gente melhora a postura, primeiro, se forçando a ficar com o peito legal, com o peito aberto. Se forçando a levantar a cabeça. E mais duas coisas, filho. Flexão de braço e barra fixa. Tem que treinar costas. Para melhorar essa postura sua, tem que ter os músculos das costas bem trabalhados. Você tem que treinar. Porque quando você começa a treinar, além de toda a energia, além de toda a serotonina, dopamina que o treino traz, você também começa a melhorar a postura que você tem. Os ombros começam a ir para trás, as costas começam a ficar mais fortes, e tudo isso transmite, de fato, aquilo que você quer. Um homem que tem uma boa postura.
Uma coisa também que eu percebo que a maioria dos homens erra é que quando eles começam a gostar de uma mulher, eles jogam de lado toda a identidade que eles têm para se tornar aquilo que a mulher quer que ele se torne. Então você não tem um estilo de música mais, você gosta da música que aquela menina que você tá afim, que aquela mulher que você está afim, gosta. Você não frequenta mais os lugares que você gostava de frequentar, você só frequenta onde aquela mulher que você gosta vai frequentar. Num bate-papo, você não tem personalidade. Tudo que o outro gosta, você gosta também. Um homem sem personalidade é um homem sem identidade. Um homem sem personalidade é um homem sem rosto, sem características, porque ele decide se omitir na opinião para entrar em um determinado grupo, para fazer com que uma outra pessoa goste dele. Tá errado, poxa. Você precisa desagradar as pessoas de vez em quando. Não com o motivo de chateá-las, mas com o motivo de mostrar que você pensa diferente, que você deseja ser alguém diferente, que você tem aspirações, sonhos, vontades diferentes. E por que que você decide realmente largar o seu eu para se tornar aquilo que o outro quer? Eu sei por quê. Porque você precisa de ser aceito. Você tem falta de aceitação do próximo. Então é mais fácil se rebaixar para receber uma migalha de aceitação, se rebaixar para receber uma migalhazinha de amor, quando na verdade você deveria ser quem é, claro, moldando, né, os seus erros, melhorando aquilo que é ruim, para ser alguém que os outros admiram e por isso eles chegam, e por isso eles são amigos, e por isso elas se apaixonam, e não o contrário. Tá na hora, filho, de ser alguém admirável. E tá na hora de dar a sua opinião também. Porque se você pensa diferente, você precisa que as pessoas entendam isso. Você não vai se vestir como os outros se vestem só para ser aceito. Você não vai ficar escutando músicas que os outros escutam só para ser aceito. Você não vai mudar seus hobbies e quem você é só para ser aceito. Você pode sim se esforçar pelo outro, mas nunca se anulando. Desejar o bem do outro, mas nunca em malefício do seu bem. Querer que o outro cresça, mas nunca precisando se rebaixar para que isso aconteça. Estamos entendidos, meu aluno? Anota, filho. Tô falando aqui só coisas que realmente são importantes. E por último, não espere reconhecimento sem antes ser alguém valioso. E aí, isso cola muito com o que eu acabei de falar. Quais são as suas valias? Quais são as suas habilidades? Você vai ser reconhecido pelo problema que você sabe resolver. Ai, mas professor, eu gostaria que as pessoas gostassem de mim por quem eu sou. Não tem como, filho. Só Jesus gosta de você por quem você é. No mundo real, as pessoas gostam de você porque você resolve problema. No mundo real, as pessoas gostam de você porque você soluciona alguns problemas que elas não sabem solucionar. Então, o que que você traz de valioso para a mesa? Tá todo mundo sentado aqui, tá todo mundo pensando em crescer, em se desenvolver, em avançar. Tá todo mundo conversando sobre futuro, tá todo mundo conversando aqui. Você chegou na nossa mesa fictícia. O que que você traz de valioso para a mesa? Tá na hora de você deixar de ser um sanguessuga. Tá na hora de você deixar de ser o cara que só recebe e começar a se tornar a pessoa que entrega, a pessoa que chega para somar, para multiplicar. E se você não é essa pessoa, você não vai ser uma pessoa valiosa. E se você não é essa pessoa, dificilmente você vai ser reconhecido. Porque a gente traz reconhecimento para as pessoas que solucionam problemas. Você me escuta porque eu soluciono um problema seu. Você tem dificuldade de interação, você quer se relacionar com as pessoas, você quer ser mais organizado com o dinheiro. E eu trago conhecimentos aqui e nas outras redes sociais também que facilitam a tua vida. E por isso você me ouve. Você só me ouve e você só me dá o seu tempo valioso porque eu resolvo um problema seu. Quer que as mulheres te admirem? Que tipo de problema você resolve? Você é proativo? Você é um líder? Se as pessoas precisarem de ajuda, você é o primeiro a levantar a mão e resolver? Se você não é assim, você vai ficar no balaio dos 95%, que são iguais.
Mas se você é o cara que tem fome, que tem sede de crescer, e você começa a se tornar uma pessoa valiosa, você começa a solucionar problemas que os outros acham que não vale a pena, você começa a se tornar um cara valioso. Quer deixar de ser invisível? Seja líder e resolva o problema dos outros. Mais uma aula do teu professor.